Segundo a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, a FENES, estima-se que existam mais de 40 mil surdocegos no Brasil. As barreiras na comunicação com esses sujeitos podem resultar em isolamento. Como superar os desafios e orientar os estudantes nas escolas? Esse é o nosso assunto de hoje. Está no ar o Educação. Meus convidados são a professora do Instituto Benjamin Constant, doutora em educação, Rafaela Lupertina. A professora de tradução e interpretação em Libras na Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, Fernanda Falkowski. E o servidor público, técnico, tradutor, intérprete de Libras do Colégio Pedro II, Tiago da Silva. Quero começar agradecendo ao Tiago, que está aqui com a gente, vai fazer a leitura de Libras, veio como voluntário, veio nesse grupo como voluntário aqui para ajudar a gente nesse papo que é tão importante sobre esse assunto que pouquíssima gente conhece e que eu vou confessar para vocês que sempre foi assim uma curiosidade muito grande a questão da comunicação, porque a gente pensa assim, poxa, uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que não ouve, como é que é essa comunicação? E aí eu queria que vocês começassem explicando, queria que a Rafaela começasse explicando o que é surdo-cegueira, porque parece que é muito simples quando a gente ouve a expressão, né, quando a gente ouve a palavra, mas não é tão simples assim, não é, Rafaela? Oi, primeiramente eu queria agradecer ao programa por abrir esse espaço para um tema tão importante que a gente precisa cada vez mais conversar sobre esse assunto. Então, a surdo-cegueira, o principal que eu gostaria de falar para vocês é que não necessariamente o surdo-cego ele vai ter uma ausência total da visão e da audição. É a combinação da perda da audição e da visão, porém, pode ocorrer em diferentes níveis, pode ser uma perda parcial. Então, se o surdo-cego tiver um resíduo visual e um resíduo auditivo, mesmo assim ele vai ser considerado surdo-cego, desde que ele tenha uma perda em ambos os sentidos. Existem surdos-cegos que têm perdas totais da audição e da visão, mas a grande maioria tem resíduos auditivos e visuais. Entendi. Mas existem casos, você conhece casos no Brasil, enfim, registrados de total cegueira e total surdez? Sim, existem vários surdos-cegos no Brasil que têm surdo-cegueira total, né? Foi uma luta muito grande para a surdo-cegueira chegar nesse contexto de nomenclatura que é hoje, né? Que é a surdo-cegueira escrita toda junta, sem higienização, sem separação, sem ser surdo e cego, sem ter hífen, é uma escrita contínua, surdo e cego, surdo e cegueira. Esse caminhar para a surdo e cegueira chegar nesse momento é uma forma também de legitimar e reconhecer como uma deficiência única. Dessa Olha que forma, o surdo cego... interessante. Por que assim? Porque estou te falando como leiga. A gente sabe, e eu até quero entrar daqui a pouco nesse assunto, que nem sempre a pessoa nasce naquela condição. Às vezes ela adquire. A gente sabe que toda deficiência, enfim, qualquer coisa na nossa vida, a gente pode nascer com ou adquirir. E você me falou dessa luta de unir uma palavra só, não ter hífen, surdo-cegueira. Por que isso? Esse caminhar, né, dessa legitimação da surdo-cegueira como uma deficiência única foi porque durante muito tempo era associada, né, e com isso muitos estudantes surdos-cegos acabavam sendo incluídos em classe para surdos ou classe para cegos. E a gente tem que entender que o surdo-cego precisa de uma educação diferenciada do surdo e do cego, porque Perfeito. a surdo-cegueira
requer outros comprometimentos, outras formas de comunicação. E como você já salientou muito bem, a surdo-cegueira pode ser congênita ou adquirida, ou seja, congênita se a pessoa nasce surdo-cega ou se ela adquire a surdo-cegueira antes de ter uma forma de comunicação ou oral ou gestual. E a surdo-cegueira adquirida é quando a pessoa já enxergou, já escutou, ou só enxergou, só escutou, e ao longo da sua vida tornou-se surdo-cega. Fernanda, quer complementar alguma coisa? Fernanda, vou te fazer uma pergunta difícil. Você quer acrescentar alguma coisa antes de eu te fazer a pergunta? Por favor. Sim, eu acho que sim. Para ficar bem claro essa questão do que a Rafaela falou, vocês conhecem papel celofane, né? Aquele papelzinho transparente. Uhum. Imaginem a surdez como sendo o vermelho e a cegueira sendo o amarelo. Quando a gente junta esses dois, a gente tem uma nova cor, que é o laranja. Isso é a mesma ideia da surdo-cegueira, né? Então, por exemplo, a surdez, o amarelo, a cegueira, o vermelho. Quando eu junto os dois, eu tenho uma nova cor, que é o laranja. Essa é a ideia da surdo-cegueira, né? Então, na verdade, é entender que esse sujeito, se ele for para uma instituição de surdos, necessariamente ele não vai ter o atendimento para a parte visual que ele necessita. Ou se ele for para uma escola de cegos, ele não vai ter o atendimento auditivo que ele precisa. Com certeza. Então, é por isso que a gente tem que entender que é uma outra coisa, e não a soma, né? Então, a gente acha assim, eu sei Libras, eu sei Braille, eu sei trabalhar com surdo cego. Não, talvez ele nem vai usar nenhuma dessas duas coisas. Então, não é saber algo de uma das áreas que você entende da surdo-cegueira. E quando a Rafaela falou desse caminhar que nós estamos, né? A gente utiliza o mês de novembro de cada ano como o mês de conscientização da surdo-cegueira. A gente chama que é o novembro branco e vermelho, que são as cores que nós utilizamos. Então, por exemplo, a bengala de um surdo cego, ela vai ter listras com as cores vermelho e branco. Por quê? Para indicar que, além da deficiência visual, por estar com uma bengala, ele tem uma deficiência auditiva. Então, talvez não vai adiantar eu chegar do lado dele e tentar me comunicar e perguntar, você quer ajuda para atravessar a rua? Eu tenho que saber como que eu vou perguntar, porque talvez não vai ser falando, né? Perfeito, Fernanda. Isso é tão importante a gente saber, porque você deu um exemplo agora, e eu sempre falo, educação, ele não é um programa de sala de aula, ele é um programa que fala sobre educação. E educação está na nossa vida desde que a gente nasce até a hora que a gente morre. E é muito interessante você falar isso, porque a nossa sociedade não está preparada para um monte de coisas. A gente não está preparada para a morte, para perder as pessoas, né? A gente não está preparado para lidar com as pessoas que tenham, que sejam diferentes da gente. E aí a gente não está falando, eu não estou falando só de deficiência, né? A gente sabe de tanto preconceito, de tanta coisa. Mas com a deficiência fica aquela questão que uma vez uma entrevistada me falou, que assim, você não sabe se você se aproximar, se você está dizendo para ele que ele não é capaz, e aí você como cidadã fica sem saber, me aproximo ou não me aproximo. Se eu me aproximo, como eu me aproximo, porque eu já contei isso, uma vez uma pessoa, um cego, me pediu ajuda na rua para atravessar, e eu peguei ele pelo braço para atravessar. Ele falou assim, não me carrega não, deixa que eu seguro o seu braço. Então, assim, são coisas que a gente tem que aprender, porque o mundo é composto de pessoas, as pessoas são diferentes, muitas pessoas têm surdo-cegueira, e eu não sabia, uma coisa que você me fala agora, é de olhar, então... Na rua, a pessoa que tem surdo-cegueira vai estar com uma bengala com listras vermelhas, é isso. É assim que a gente se identifica. Brancas e vermelhas, elas se intercalam, né? A gente fala os gominhos, né, da bengala, um vai ser branco, um vai ser vermelho. Infelizmente, não é toda a população que vai ter esse tipo de bengala. Por quê? Quando a gente diz que a surdo-cegueira é pouco conhecida, dificilmente nós encontramos uma empresa a nível de Brasil que produz a bengala branca e vermelha. E eu já estava pensando no valor, quer dizer, a questão não é nem o valor em si, é a produção também que não existe. Não ter. O que eles fazem? É como, né, a gente tem essa luta, as pessoas com surdo-cegueira confeccionam a sua bengala. Elas compram uma branca, que é vendida, e pintam ou colocam, então, a fita, né, vermelha. Por quê?
Porque quando elas forem para a rua, a pessoa vai ver aquilo ali, né? E vai, como a gente está sempre divulgando, espera-se que a pessoa entenda. Daqui a pouco ela tem que se aproximar mais perto de um ouvido, tem um jeito de se aproximar e falar. Então, são pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença, né? Então, como a Rafaela falou de que a gente tem graus de surdo-cegueira, então o que é mais comum hoje, que a gente vê muito na rua? É a pessoa que tem baixa visão e deficiência auditiva. Então, é uma pessoa que consegue sair sozinha na rua. Embora não é aconselhado, ela consegue sair. Então, se você encontra uma pessoa com essa deficiência, com essa questão de uma baixa visão e uma deficiência auditiva na rua, tiver um carro, ou às vezes a gente sabe, né? O trânsito tem tantas intercorrências, uma calçada que quebrou e ninguém avisou, é um poste que caiu, enfim, são tantas coisas. Você enxerga essa bengala, você pode dar um auxílio, né? Então, você, querendo ou não, vai estar interferindo na vida da pessoa, mas é para o bem dela. Sim. Então, é por isso que a importância da gente ver a cor da bengala. Eu queria que vocês, geralmente a gente fala assim, bastante em teoria e também em prática aqui no programa. E como esse assunto muito pulsante, sempre tem pouco tempo aqui na educação, que é um lado positivo, porque a gente traz as pessoas de volta com outras novidades, mas fica aquele gostinho de quero mais. Então, quero aproveitar o máximo de vocês. Aí, nesse sentido, eu acho que se vocês dessem exemplos práticos de como vocês trabalharam os alunos, claro que resumindo, mas mostrando para a gente, assim, só para clarear a nossa mente, o caminho que vocês encontraram para chegar até esses estudantes. Então, eu pedi, se a Rafaela tiver algum exemplo, se você, Fernanda, tiver algum exemplo assim que venha na cabeça, que foi assim, o mais desafiador, e como é que vocês conseguiram aí chegar a esse estudante? Eu acho que eu vou começar, Rafa, pelaquela nossa organização. A gente fez um combinado, por exemplo. Embora eu e a Rafaela a gente trabalhe com as duas possibilidades, congênita e adquirida, o meu campo de pesquisa é a congênita. E o campo de pesquisa dela é adquirida. Né? Então, querendo ou não, embora a gente circule nos dois espaços, eu pesquiso. No mestrado, eu pesquisei sobre a comunicação da congênita e no doutorado agora sobre a alfabetização. Então, é o meu campo maior de investigação. Eu acho que o grande foco da surdo-cegueira congênita é a gente iniciar a forma de comunicação. Então, por exemplo, aquela criança, eu comecei lá, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um menino que só beliscava. Então, a forma de comunicação dele era o beliscão. Quero, não quero, tô com fome, tô com sede, quero sair daqui, qualquer coisa. Então, começar a nomear as coisas e dar significado. Eu acho que esse é o principal desafio na surdo-cegueira congênita. É você dar nome, você significar o que acontece. A criança que te dá um tapa, ela não te deu um tapa porque ela quer te machucar. Ela te deu um tapa, possivelmente, porque ela está querendo te dizer alguma coisa e você não reconhece. Ou então, o menino que quando bota a língua para fora está dizendo que está com sede. Né? Então, não reconhecer esses códigos, vamos dizer assim. E passar a nomear. Então, por exemplo, você começa a usar objetos para dizer, tá com sede? Olha a garrafinha aqui. Então, dá a garrafinha para a criança, você começa com um objeto concreto, depois você passa para o sinal de água, você vai dando uma comunicação para esse sujeito. Eu acho que o grande foco ali é o estabelecimento da comunicação. Então, todas essas coisas que eu te falei, do beliscão ou da água, são tudo coisas que aconteceram e que eu vivenciei já. E que, no caso, você já vivenciou, você já teve alunos completamente surdos e completamente cegos, Fernanda? Sim, sim. Uma criança que inclusive, eu ainda acompanho ele desde os 6 anos, e hoje ele está com 15, já são 9 anos que eu acompanho ele. Quando eu conheci, ele só era carregado num carrinho de bebê, com 6 anos, só num carrinho de bebê. Então, a gente teve que iniciar o processo do caminhar, o processo de usar sapato, o processo da alimentação, o processo da comunicação. Então, com ele era mais ainda, porque eram todos os aspectos. Ele não enxergava nada, não enxerga, né? Porque ele ainda é vivo. Ele não enxerga nada e não escuta nada. Né? Como é que é a comunicação dele, Fernanda? Com ele, a gente ainda está nos objetos. Então, por exemplo, está no momento do tomar água, a garrafinha sempre vive comigo. Eu acho que é o exemplo que eu mais uso na vida é a garrafinha.
oferece a água, né? Oferece a garrafinha, Mas faz aí, o no sinal caso, da é água. o tato, né? Porque ele não enxerga. Então, ele reconhece tudo e ele se orienta no mundo por meio do tato. Seria isso. Isso. É usar objetos concretos para cada situação. Tá no momento de ir no banheiro, lavar as mãos, por exemplo, você oferece uma toalha, a criança toca na toalha. Ah, claro, não é do dia para a noite, né? Então vai ter todo um processo, vai demorar tempo até que ele entenda que toda vez que ele vai ao banheiro, ele pega na toalha antes. Toda vez que ele vai tomar o lanche, ele pega no prato antes. Toda vez que está na hora de tomar banho, sei lá, é o sabonete. Então, ele vai começar a significar os objetos e as ações. E também tomar as iniciativas. Rafaela, qual foi o caso assim que bata assim na sua cabeça agora, mais desafiador? Antes de falar sobre isso, eu gostaria só de complementar essa fala da Fernanda sobre o aluno com surdossegueira congênita, que eu acho que a principal mensagem é que na surdossegueira congênita, esse trabalho de antecipação, de antecipar o que vai vir, é o mais importante, principalmente para a criança que é surda cega total, né? Esse dar a garrafa, esse dar a toalha, esse objeto que vai antecipar para a criança o que vai acontecer, ao invés de simplesmente locomover ela para o banheiro ou para a cozinha, esse objeto serve como instrumento de antecipação. Perfeito. E o processo de comunicação com surdo cego congênito costuma demorar mais do que com surdo cego adquirido. Porque o surdo cego adquirido é aquela pessoa que tem uma memória visual, tem uma memória auditiva e já tem uma forma de comunicação que você pode aproveitar. Ele traz elementos que você pode aproveitar para uma nova forma de comunicação ou para ampliar a forma de comunicação. Sobre as formas de comunicação, são as mesmas para os surdos cegos adquiridos de congênitos. A diferença é que o surdo cego congênito, na maioria das vezes, ele vai descobrir a forma de comunicação com o professor ou com o instrutor mediador, que é o profissional que atua diretamente com o surdo cego congênito, enquanto o guia intérprete é o profissional que atua diretamente com o surdo cego adquirido. Sobre as formas de comunicação, tem a língua de sinais táctil, a Libras táctil, que é muito usada principalmente por surdos cegos que primeiro perderam a audição e depois a visão. Tem a língua de sinais em campo reduzido, que é a língua de sinais que o interlocutor, o intérprete, o professor, fica numa distância menor do surdo cego, e esse surdo cego tem um resíduo visual, e ele aproveita esse resíduo visual para enxergar os sinais que o outro está fazendo. Então, mantém uma distância menor e evita fazer sinais tão amplos, de um campo visual tão amplo, faz sinais num campo mais reduzido e mais próximo do surdo cego. Quer dizer, Rafa, você está falando aí de uma série de técnicas, né, que, caramba, o professor normalmente não tem. E aí, eu te pedi o caso, mas como eu falei, a gente sempre tem pouco tempo e aí a gente fica vendo o que é mais importante da gente levar para as pessoas. Então, eu acho que uma coisa importante que eu tenho que te perguntar, e perguntar também para Fernanda, é o seguinte, vamos botar por terra o estigma de que o surdo cego não aprende? Eu queria que vocês falassem a respeito disso. Porque o professor chega em sala de aula, caramba, eu tenho um aluno surdo cego. Como é que pode? Esse aluno não vai aprender nada. Então, é uma coisa que a gente tem que falar aqui. Então, vamos por partes, vamos falar primeiro disso, porque eu acho que esse é um assunto muito importante da gente abordar aqui no programa. Sim, concordo. Não, o surdo cego pode aprender tudo, pode tudo, a gente só precisa se adaptar e se preparar para receber esse aluno, né? Quando o professor recebe um aluno surdo cego dentro de sala de aula, o ideal seria que ele tivesse também o profissional guia intérprete ou instrutor mediador
na escola, que ele pudesse receber esse profissional para estar na sala de aula junto com ele, na forma que ele desse aula para os outros alunos, isso pensando numa escola regular, ele desse aula para os outros alunos e o guia intérprete para o surdo cego adquirido e o instrutor mediador para o surdo cego congênito ficasse perto para poder transmitir a mesma informação que o professor está passando para os outros alunos. Mas a gente sabe que nem sempre a escola disponibiliza um guia intérprete, um instrutor mediador, né, na sala de aula, às vezes demora um pouco para chegar, né, a gente está caminhando nesse sentido, mas o professor tem que acreditar sempre que aquele aluno vai aprender e pode aprender, sabe? Não pensar que ele não vai ser capaz, porque na maioria das vezes é a questão realmente da comunicação e principalmente tentar descobrir se ele tem algum resíduo auditivo, se ele tem algum resíduo visual, porque de repente se ele tiver um resíduo visual, trazer ele para uma primeira carteira, para ele fazer uma leitura labial, pode ajudar bastante. Aí o professor evitar falar de costas para ele, falar de frente para ele, para que ele possa fazer uma leitura labial, o professor falar mais devagar, uma entonação mais alta. Se perceber que o aluno não tem resíduo visual, já pedir um material adaptado em Braille, já correr atrás de um material adaptado em Braille. Então, esse conhecimento dos possíveis resíduos que esse aluno tem pode ajudar muito nesse processo educacional, enquanto não tem um guia intérprete ou um instrutor mediador em sala de aula. Porque seria ali a portinha de entrada, né? Uma brecha para que essa comunicação se estabeleça, não é isso? Agora, qual é o que vocês acham que é o principal desafio? Porque parece óbvio, né? Estabelecer a comunicação. É esse o principal desafio? Qual é o principal desafio de um professor? A Fernanda já está dizendo que não. Quero ouvir então você, Fernanda. Nem vou completar a pergunta para ouvir mais você falar. Eu acho que o primeiro desafio é acreditar. Primeira coisa é acreditar. Antes da gente pensar em qualquer desenvolvimento, é acreditar no potencial do nosso aluno, né? Então, isso serve para qualquer criança. Você tem que acreditar que seu aluno pode se desenvolver. É a primeira coisa. A segunda coisa é estar disponível para aprender, né? Porque a gente, enquanto professor, a gente aprende muito. A gente não ensina só. A gente aprende muito. Então, quando a gente tem esse aluno na sala de aula, a gente tem que se colocar disponível para ele. Às vezes você não precisa ser muito conhecedor da área, mas se você estiver disponível, você vai buscar formas, você vai aceitar o que os outros vão te dizer. Eu acho que é a primeira coisa, porque se a gente fica fechado, a gente não deixa com que as coisas aconteçam. Então, às vezes, é uma simples jeitinho de explicar, um toque diferenciado que a gente vai fazer com que esse nosso aluno aprenda, né? Na surdo-cegueira, o primeiro desafio é entender que existe essa deficiência, pensando numa forma mais geral. Porque o que acontece hoje, que é o nosso grande desafio? Eu digo nosso, que acho que é de todo mundo que trabalha na área da surdo-cegueira e na área da educação, é fazer com que as pessoas saibam que essa deficiência existe. Eu acompanho muitas famílias, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, mas atualmente eu moro em São Paulo por conta do doutorado. Mas então, eu vivo hoje nesse universo, São Paulo e Rio Grande do Sul. Muitas crianças não são aceitas na escola. Por quê? Porque a gente está falando aqui de um público que normalmente tem a questão visual e auditiva, mas a gente tem muitas crianças ali que vão ter uma sonda gástrica, que vão ter uma questão, às vezes, até de oxigênio, vão ter uma traqueostomia, elas vão ter outras questões associadas a essa surdo-cegueira. E é elas vão só continuar botar sendo... um parêntese aqui, porque as escolas são obrigadas a aceitar os alunos. Não existe isso. Escola é para, né, receber os alunos e educar todos. Educação, a gente, infelizmente, ainda usa educação inclusiva, porque é um pleonasmo. A educação tem que ser inclusiva, é para todo mundo. Só para fazer esse parêntese, o pessoal em casa fala, a escola não recebe, mas está indo contra a lei. Mas vamos lá, Fernanda. Isso dói a gente ouvir isso, porque a gente sabe, né? Eu faço um doutorado em educação especial. Então, assim, a gente sabe dessa questão. Todas as leis, nós temos leis desde a Constituição Federal de 1988, que vão dizer que é obrigação do Estado, né?
oferecer a escola, a educação. Só que eu tenho muitas famílias, muitas, que eu acompanho, e que as crianças não são aceitas na escola. Por quê? Porque daí vão ter essa questão, vamos supor, da traqueostomia. Meu Deus, como eu vou ter uma criança com surdo-cegueira e com traqueostomia dentro da minha escola? Se adaptando? Na vida a gente se adapta a tudo. Eu né? quero fazer Só uma que daí, pergunta que é super importante. Pessoal que está assistindo e fala assim, caramba, eu posso vir a ter um aluno assim, ou eu tenho um filho assim, ou eu conheço... Enfim, em que locais, por exemplo, na internet, vocês dariam assim dicas para as pessoas irem a esses locais na internet, visitar, buscar material? Porque a internet a gente sabe que é um mundo. E nem todo mundo tem aquela coisa de pesquisar e encontrar logo a fonte, né, da informação. Então, vocês podiam deixar algumas dicas aqui para as pessoas procurarem, ouvirem outras experiências, enfim, receberem dicas, porque a gente aqui não vai dar conta de tudo, né, nesse tempo que a gente tem. Sim, eu e a Rafaela, a gente faz parte do Grupo Brasil, né? O sinal dele é esse aqui, daqui a pouco as pessoas enxergam e não sabem o que é o Grupo Brasil. É Grupo Brasil de Apoio ao Surdo Cego e ao Múltiplo Deficiente Sensorial. A sede dele é em São Paulo, mas a gente tem representação em todos os estados brasileiros. Este grupo tem site e Facebook. São postadas muitas informações. Paralelo a isso, a gente tem, vinculado, mas o nome é diferente. Nós temos um canal no YouTube que se chama Desvendando o Universo da Surdo-Cegueira. Temos vídeos da Rafa, né, que participa. Nesse canal a gente posta vídeos maravilhosos. Aconselho o pessoal aí a assistir. Porque é simples, é fácil de entender, não é aquela linguagem rebuscada. E às vezes a gente faz um bicho de 7 cabeças, é uma coisa tão simples, né? E uma coisa que eu queria falar também, está no finalzinho, vou passar depois a palavra para a Rafa, infelizmente, é que a gente acha que as coisas são maiores do que elas são e o professor fica querendo assim, não, porque eu tenho que enfiar conteúdo nele. Como é que eu vou enfiar conteúdo nele? Mas ele tem um problema de surdez, ele tem um problema de cegueira, ele é surdo cego, como é que eu vou enfiar aquele bando de conteúdo, gente? Vamos pensar, eu acho que a missão desse programa aqui também é pensar o que é educação para você. É saber a fórmula de Bhaskara? Ou é ser um ser humano, autor da sua história, com o máximo da sua independência, de trocar, de evoluir, né? De transmitir e receber, de ter uma produtividade na sociedade, no coletivo, na colaboração, que a gente sabe que a gente só existe nesse mundo por conta disso. Então, acho que a gente tem, né, às vezes, uma visão e o professor fica, como é que eu vou ensinar matemática para ele? Primeiro, vamos entrar em contato com esse ser, como é que a gente se comunica com ele e como é que a gente troca com ele. Eu precisava muito falar disso aqui, porque eu imagino que seja, e que já bateu em mim quando eu era professora. Eu pensava assim, caramba, como é que deve ser uma pessoa... Imagine eu com 17 anos pensando nisso, como é que eu ia ter um aluno assim? Não recebi nenhum aluno nessas condições, mas era algo que me deixava muito angustiada. Então, a ideia de eu falar um pouquinho mais aqui é para tirar essa angústia, sabe? Não tem que ser pesado. Rafaela, suas considerações finais, a gente já estourou o tempo, mas o assunto merece que o tempo seja estourado. Obrigada, achei muito importante a sua fala. Eu acho que o principal é a gente permitir se aproximar do surdo cego. Se ele vier tocar a nossa boca, tocar o rosto, deixar que o surdo cego toque, não ter essa resistência, permitir esse toque, para as pessoas procurarem saber mais sobre as formas de comunicação, entender que os surdos cegos estão aí, estão querendo sociabilizar mais, estabelecer relações sociais. Então, as pessoas, mesmo fora dos muros escolares, se permitirem se comunicar mais com os surdos cegos, se aproximar. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria passar. Permitir que eles levem a mão. Muitos surdos cegos precisam desse toque de boca, de garganta. Então, permitir essa aproximação. Fica essa dica que a Fernanda deu, do canal no YouTube, do Grupo Brasil, para as pessoas que estiverem interessadas, familiares, profissionais.
e queria muito agradecer esse espaço, essa Eu que possibilidade de falar agradeço, desse Rafaela. E assunto. quando você fala assim, a gente permitir, é a gente se permitir também. Porque quando a gente se abre, é um universo de experiências, de trocas, de humanização, porque a gente tem que entender que quando a gente humaniza e contribui na humanização do outro, a gente está se humanizando também. E o dia que a gente entender isso, que cada um de nós sentisse em cada pedacinho do corpo, gente, eu acho que aí a gente vai chegar num lugar bem gostoso de estar, de conviver. Voltem mais ao programa, já conversei inclusive com Rafaela em off, que quero trazer você mais vezes aqui, Rafaela, vocês todos convidados para a gente falar desse assunto, ir desmitificando, ir crescendo e a gente ir evoluindo junto, construindo junto. Muito obrigada, um beijo grande para vocês, parabéns pelo trabalho e sucesso! O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Momentos de paz e até lá!